Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre O Velho e o Mar, essa leitura aí recente que eu concluí. Eu fiz essa leitura com o Clube Etos, na turma Etos Light que eles têm, que é uma turma de livros um pouco mais curtinhos, mas muito profundos. E eu ganhei essa belíssima edição que parece uma obra de arte do Rodolfo. Já fica aqui então o meu agradecimento, né? Eu agradeci quando eu recebi, mas fica aí mais uma vez formalizado. Essa edição realmente ela tá lindíssima, ela é muito bem trabalhada também em textos de apoio, ela tem 3, se eu não me engano. Tem um corte colorido aqui no tom de azul e tem também a imagem do peixe que está representada aqui no livro. Então, do que se trata esse livro? A minha premissa é de não trazer spoilers aqui, o que é um desafio porque é um livro curtíssimo, mas aqui a gente vai trabalhar então a história do Santiago, que é um pescador idoso que está há mais de 80 dias sem pescar nenhum peixe. Ele tem um rapaz que aprendeu com ele, né, o artifício da pesca e que até então pescava junto com ele, que é o Manolin, e eles têm uma amizade ali bem fraterna. O que acontece então é que esse homem, o Santiago, ele vai pescar porque ele precisa pro seu próprio sustento, né, além de tudo, porque ele tá ali numa miséria paupérrima. Ele vai pescar e passa 3 noites em alto mar, brigando ali, tentando caçar um peixe. Basicamente, a gente poderia terminar essa resenha aqui, porque essa é a principal história, né, do livro, mas a gente pode trabalhar algumas temáticas que a gente consegue captar neste livro. Eu vi uma resenha que fala sobre a teoria do iceberg. Por sinal, foi a Lari Rangel que comentou sobre isso na discussão do Clube Etos deste livro. Vou deixar ela indicada aqui no card de descrição, mas eu fui pesquisar depois e tem um autor, o Carlos Becker, que ele atribui a teoria do iceberg ao Hemingway, que é aquelas histórias que elas parecem, né, ser rasas, trabalhando somente a superficialidade, mas ela tem todo o restante do iceberg por baixo, que vai trazer daí outras camadas, né, de forma mais profunda para o livro. O meu propósito aqui então, né, como eu não quero trazer spoilers, é trazer algumas chaves de interpretação para este livro, né, algumas temáticas que a gente pode pensar, refletir, e que coisas que talvez você já sabendo, se você ainda não leu o livro, quando você for lê-lo, você consegue ter esse ponto de vista um pouco diferente, consegue, né, talvez encontrar esses elementos que eu vou trazer aqui agora. O primeiro aspecto que a gente pode pensar aqui é a dimensão do tempo. Esse homem passa 3 noites, né, nesse alto mar, brigando ali com um peixe, tentando caçar ele, tentando pescar. Só que ao mesmo tempo, ele parece um tempo infinito. Eu lembro da minha experiência, né, lendo esse livro, que de extrema angústia, porque eu queria que as coisas se resolvessem, eu queria saber quem que ia vencer, o peixe, o mar ou o Santiago, o que, né, ia acontecer nessa história finalmente. Então, essa angústia também, apesar de ser 3 noites, ela faz com que o tempo passe de forma diferente. Além do que, eu só posso imaginar o que é passar 3 dias e 3 noites em alto mar, longe de qualquer pessoa. E aqui a gente resbala já na próxima temática desse livro, que é a solidão. A solidão vivenciada pelo Santiago, ela tem várias nuances. A primeira que eu acho que é legal a gente pensar é que durante, né, essa empreitada dele, ele fala que ele gostaria que o Manolin tivesse ali. Ele fala isso 7 vezes, eu fui anotando ao longo do livro. Então ele fala dessa solidão de isolamento, nessa solidão mais implícita, mas no começo do livro a gente fica ciente também de que o Santiago foi casado e sua esposa faleceu, então ele é um viúvo. Isso faz com que tenha uma solidão ainda maior por conta desse relacionamento que não existe mais. Então ele está só no mundo como um todo, tendo somente esse amigo, né, bem mais jovem do que ele, mas as suas relações, pelo que a gente acompanha no livro, se limitam a isso. A outra temática que eu quero trazer aqui, já que eu já abordei o ponto da esposa dele, é o luto. A gente, né, na psicologia percebe que o luto ele não tem um tempo para ser vivenciado e que por mais que ele passe a saudade, o sentimento de desamparo, às vezes o sentimento de solidão e a perda do futuro, daquilo que era projetado, aquilo que era compartilhado entre os dois, permanece. Então a gente tem aqui um luto, né, que é um pouco constante, se a gente for pensar, e é o luto que ele vivencia.
Minha percepção pessoal daí, e nada teórica nem nada, é que ele já não tem muito mais pelo que lutar na vida e a única função que ele exerce, já que ele não tem mais a função de marido, é realmente ser um pescador. E estar tanto tempo, né, sem pescar, meio que anula o papel que ele tem na sociedade, portanto, por isso que é tão importante ele pescar esse peixe, porque com isso ele prova o valor, prova que sua vida ainda tem um sentido e que as coisas podem vir a melhorar, né? Que a vida dele não se limita àquilo, que ele pode ser um sujeito que agrega para a sociedade, que tem uma função, enfim, né? Essa é a minha percepção. Mas ao mesmo tempo tem uma grande melancolia. Eu me questiono, né, o quanto que quando ele vai para esse alto mar e ele toma essas decisões de ficar ali esses 3 dias, essas 3 noites, quando não é um processo de autossabotagem e de se colocar numa situação de risco sem necessidade. Então eu me questiono o quanto que o Santiago queria continuar vivendo, o quanto que talvez ele não estivesse, né, criando situações para que ele não tivesse ao mesmo tempo mais controle sobre a própria vida, porque era uma vida muito miserável, ele não tinha o que comer, quem ajudava ele nessas coisas básicas era o Manulin. E tem até no começo do livro uma encenação deles falando: a comida tá ali na panela e a panela tava vazia. Eu vou ler esse jornal, e o jornal era antigo, era velho. Então a gente vê assim a situação de calamidade que ele está vivenciando e ao mesmo tempo que eu sinto que ele quer voltar para isso, ele tem um sentimento de que o que vem a ser isso, né? O que restou da vida dele para ser vivida. E daí eu entendo porque algumas pessoas falam que esse livro faz mais sentido com a maturidade. O quanto a gente já tá um pouco mais velho, porque tem uma frase que eu gosto muito que diz que a vida só faz sentido em retrospecto. Então, quanto mais velho a gente tiver na vida, né, mais sentido talvez as coisas venham a fazer. Mas nessa situação aqui, né, o que a vida dele representa para ele quando ele olha para trás e o que a nossa vida, né, daqui a uns anos, daqui a um tempo, ela pode representar pra gente. Porque se a vida só faz sentido no retrospecto, ela precisa fazer sentido. E quando a gente olha para trás e as coisas não fazem sentido, o que a gente faz com isso? Então, são reflexões, não sei se vocês estão me acompanhando, mas coisas que eu pensei lendo este livro. A gente tem também uma atenção bem grande para o corpo físico, principalmente do Santiago, porque a gente percebe as mãos dele se cortando, ao mesmo tempo dele ser um homem velho, né? Ele ser um homem forte. E como que isso vai, né, se mostrando, né, que ele não tem uma limitação física. Apesar de alguns momentos eu senti que ele tem uma limitação mental, de ficar se preocupando de não esquecer de comer, de ficar pensando coisas, né, porque ele não deveria esquecer que pode ser algo atrelado à velhice dele. Então é um corpo ao mesmo tempo que é forte, mas que eu sinto que já tem um comprometimento mental aí, mas isso é totalmente vozes da minha cabeça, a gente não tem nenhuma evidência disso no livro. A relação de fraternidade entre o Santiago e o Manulin é uma coisa muito bonita de ver. O Manulin é esse rapaz jovem que cuida dele e que tem um sentimento, né, de gratidão por ele ter ensinado o que ele sabe hoje, né, sobre pesca. Hoje ele não pesca mais com o Santiago porque ele tá numa maré de azar e os pais dele daí colocaram ele para ajudar uma outra embarcação. Mas a gente vê o cuidado, o zelo e até no final do livro como que ele vai lidar com os desdobramentos dessa história. Outro aspecto que a gente não pode ignorar nesse livro é a relação do homem com o meio ambiente. A forma com que ele lida com o mar e a forma com que ele tem um aspecto até de contemplação é muito bonito. Tem determinada parte do livro que ele percebe que o peixe é o seu duplo, né? Ele dá uma sensação de que o peixe é realmente uma parte dele, e daí a gente pensa, né, se ele ganhar aquela luta com o peixe, ao mesmo tempo ele também vai perder, porque ele é o peixe. E se a gente for pensar em um aspecto mais filosófico, é como todas as coisas estão de fato interligadas. E ao mesmo tempo ele percebe que ele tem um papel que é o de pescar. Então eu sei que algumas pessoas podem ficar com dó do peixe em alguns momentos, mas ele tá ali para exercer um papel, e apesar dele se compadecer
e ele ter um sentimento de fraternidade, talvez a gente pode falar assim, com o peixe, ele não vai hesitar em concluir a sua missão, caso ela seja possível de ser concluída. Tem uma frase aqui de um dos textos de apoio, que eu não guardei qual exatamente, que fala que a prosa em O Velho e o Mar implica em uma busca do ser humano pela harmonia e superação dos limites individuais. Então, é muito desse sentimento do Santiago estar se colocando à prova. E nesse sentido, o que a vitória representa, né? E o que é uma vitória nesse cenário? Porque se ele conseguir pegar esse peixe, o que isso representa para ele? Vai ter sim um lucro, vai ter um impacto imediato, mas a longo prazo, o que representa para a vida dele ser vitorioso nesse aspecto, tendo em vista todos esses outros pontos que eu já trouxe sobre ele, sobre a vida que ele vivencia até então. Outro ponto que eu acho legal a gente pensar é que às vezes a gente espera um grande propósito da vida, né? Uma coisa megalomaníaca, um aspecto de gerar uma mudança na sociedade. E na minha concepção, o propósito que a gente encontra nas pequenas coisas. Então, ser uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa profissional, né? Estou falando de mim especificamente. E aqui no caso, para mim, né, o velho Santiago, o propósito dele é ser um pescador. Então, não necessariamente é uma coisa que vai mudar a sociedade, que vai mudar, né? Não seja algo assim tão engrandecedor, mas é o papel que ele exerce, é o propósito que ele tem de vida, do porquê que ele continua fazendo as coisas. E é aquilo que orienta, né, as suas decisões. E por fim, eu não queria deixar de falar sobre a depressão na velhice, que é aí uma das coisas que mais acomete as pessoas idosas. É algo realmente muito delicado, por isso que alguns estudos indicam que é importante colocar os idosos em atividades terapêuticas, em atividades em grupos, porque muitas das vezes essas pessoas já perderam grande parte dos seus amigos, dos seus cônjuges. As outras gerações mais novas não necessariamente vão compreender essas pessoas, então por isso que é importante colocar essa pessoa próxima de seus pares. Então, apesar de ter um isolamento social, né, quando a gente tira essa pessoa da família, tem estudos que indicam, né, a melhora da qualidade de vida dessas pessoas quando elas vão para lares de idosos, porque elas vão estar próximas de outras pessoas. O que acontece é que as famílias acabam abandonando isso, daí tem o efeito contrário, né, mas essa é uma outra história. Mas tem uma depressão que ela é própria dessa fase da vida e que eu acho que é algo que o Santiago vivencia neste livro. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar então sobre esse livro aqui, O Velho e o Mar. Eu sinto que é um livro muito projetivo. E o que eu quero dizer com isso? Que ele vai trazer à tona para cada pessoa de forma individual e diferente aquilo que tem dentro de nós. Então eu posso ter visto algumas nuances, coisas que são importantes ou reflexões que eu já possuo, da mesma forma com que você pode ter percepções diferentes. Apesar de algumas pessoas não gostarem desse livro, que eu compreendo completamente. Eu sinto que eu não morri de amores por esse livro, mas as reflexões que ele me proporcionou foram muito boas e isso faz com que o livro tenha, assim, o seu valor. Mas, tendo em vista que algumas pessoas não gostam tanto dele, eu quis trazer nessas reflexões para ver se pode contribuir em algum nível para o aprofundamento da compreensão da obra, né? Ou reflexões que a gente pode ter com base nessa leitura. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com alguém que já tenha lido ou que esteja interessado em ler O Velho e o Mar. E a gente se vê no próximo vídeo.